Glória a Jesus. Aleluia. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia comigo em Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Glória. As horas estão corridas. Aleluia. Vamos, para adiantar, vamos resumir o versículo, capítulo 5, e vamos ver o versículo de número, a partir do 8, capítulo 5, a partir do 8, que diz assim, quem achou, diga amém. Lucas 5:8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Até aqui. Pai querido, Pai santo, continua falando com a tua igreja, falando com teus filhos, com as tuas filhas, vindo ao encontro da necessidade de cada um, e seja isso para a tua glória. A igreja diga amém. Poder sentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, aleluia, é culto de oração, círculo de oração, glória a Jesus, e eu quero falar aqui, aleluia, do que nós sabemos, que Jesus, ele intercede por nós. Diga para o seu irmão, Jesus está intercedendo por você. Louvado seja o nome do Senhor. Ai de mim, ai de você, se Jesus não estivesse intercedendo por mim e por você. Amém? Glória a Jesus. Olha, Deus, ele não depende, aleluia, de quem você é, nem de quem você foi, para ele fazer o que ele quer fazer na sua vida. Glória a Jesus. Eu quero lhe dizer que nada nem ninguém pode impedir de Deus fazer o que ele quer fazer na sua vida. Aleluia, o inferno não pode impedir, o homem não pode impedir, aleluia, olha, e nem você mesmo vai poder impedir, aleluia, porque ele sabe trabalhar na minha e na sua vida, ele é oleiro por excelência e ele sabe fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E por que eu digo isso? Aleluia, a começar do texto que nós acabamos de ler. Jesus, aleluia, no encontro que ele teve com Pedro, trata aqui do chamado de Pedro, do dia do encontro em que Deus chama Pedro para segui-lo. Pedro havia passado a noite inteira pescando, aleluia, e pela manhã cedo Jesus chega à praia. Pedro estava recolhendo as redes, aleluia, estava guardando tudo, e diz a palavra que aquela noite ele não pegou um peixe sequer. Mas Jesus, aleluia, dera uma ordem: volta Pedro ao mar e lança a rede ao lado direito. Pedro disse: olha, eu sou pescador experiente, aleluia, não há peixe. Nós passamos a noite toda no mar, não há peixe. Mas Pedro, algo interessante ele fez. Ele disse: mas, segundo a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Aleluia, confia em Jesus, confia na palavra de Jesus, aleluia, obedeça a Jesus, ainda que você não esteja vendo nada, ainda que aos teus olhos esteja tudo ao contrário, permanece firme, confiando em Jesus. Aleluia. Pedro, ele foi então, aleluia, apenas para fazer o que o mestre havia dito, e grande foi a surpresa. Um milagre aconteceu. Meu Deus, diga para o seu irmão, o milagre ocorre na obediência. Aleluia, na obediência Deus fará o milagre na sua vida, confia. Aleluia, é melhor obedecer do que sacrificar, disse, aleluia, Samuel.
Irmãos, e ele lançou a rede e diz que foi tanto peixe, aleluia, fala o texto que é a pesca maravilhosa. E foi tanto peixe que o barco ia afundando, e precisou a ajuda de outros barcos, e encheram outros barcos também, era muito peixe. Pedro estava diante de um milagre, e aquele milagre espantou Pedro, aquele milagre deixou Pedro assustado e espantado. E diz a palavra de Deus aqui no capítulo 5 de Lucas, que ao retornar à praia, Pedro estava com medo. E Pedro disse a Jesus: Senhor, aparta de mim, porque eu sou um pecador. Como quem diz, eu não sou digno, eu não sou merecedor de estar na tua presença, de que o Senhor faça isso comigo. Aparta de mim, eu sou um pecador. Mas a palavra de Jesus, irmãos, foi tremenda. Olha, Pedro, ele não mentiu não. Pedro estava sendo sincero e verdadeiro com Deus. Mas como eu já disse aqui, Jesus não depende de quem você é, nem de quem você foi. Ele só depende dele querer fazer o que ele quer na sua vida. Aleluia. E Jesus diz a Pedro: não temas, Pedro, doravante eu te farei um pescador de homens. Aleluia. E ali Jesus chama Pedro e diz que Pedro deixa tudo, aleluia, para seguir a Jesus. Começa ali a carreira, aleluia, de Pedro, a carreira da fé, a carreira espiritual de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, aleluia, passou por vários processos, irmãos. Aleluia, mas lembra, Jesus é o oleiro. Pedro, ele tinha dificuldade de perdoar. Pedro era bruto, ele queria logo resolver. Queria logo dar a resposta. E ele tinha muita dificuldade. Uma vez ele chegou para Jesus e disse: Senhor, quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim em um dia e eu vou ter que perdoar ele? Olha a pergunta de Pedro para Jesus. Ele de certo já havia ouvido Jesus ensinar, né, que devemos perdoar. Mas ele chega para Jesus e diz: mas quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou ter que perdoar ele? Será que se meu irmão, olha a pergunta dele, será que se meu irmão pecar contra mim 7 vezes num dia, 7 vezes eu vou ter que perdoá-lo? E aí Jesus responde: aleluia, em verdade eu não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Aleluia, mas ali era Jesus ensinando, Jesus, aleluia, trabalhando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o tempo ficou curto para nós, então eu quero resumir, mas eu creio que Jesus está falando. Irmãos, diz a Bíblia que o caminhar dos apóstolos com Jesus foi de 3 anos. O ministério de Jesus durou 3 anos na terra. Amém? Então foi 3 anos de ensinamento, de processo como esse, por exemplo, do perdão, né? E alguns outros. Mas quando está chegando no final do ministério de Jesus, quando ele está pertinho de se entregar, né? Porque ele se deixou entregar. Uma vez ele disse assim: olha, ninguém tira a minha vida de mim, eu de mim mesmo a dou, eu tenho poder para dar e tornar a tomá-la, né? Ele se entregou por amor de nós. Aleluia. Ele foi obediente até a morte de cruz. Aleluia, porque a missão dele era morrer pelos nossos pecados. Era morrer pelos nossos pecados. E Jesus, certa vez, chega para Pedro e diz assim: Pedro, já no final da sua carreira, pertinho dele ser crucificado, ele diz para Pedro assim: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar. Olha só, o acusador das nossas almas, irmãos.
ele vai à presença de Deus nos acusar, falar de mim e de você. Né? Por que Jó passou no processo? Por que Jó passou no processo? Diz que chegou Satanás lá no céu, numa reunião com Deus. Aí Deus olha para ele e diz: de onde tu viesse? De arrodear a terra. Certamente tu viu meu servo Jó. Não existe na terra ninguém tão fiel quanto ele. Aí Satanás, na sua astúcia, né? Aí diz: também, tudo tu dá para ele, tudo tu abençoa ele, não falta nada, tira dele as bênçãos, tu vai ver o homem blasfemar contra ti, olha. Mas aí lançou um desafio. Só que Deus conhecia Jó. A Bíblia diz que Deus conhece aqueles que são seus. Aleluia, diga para o teu irmão: Deus te conhece. Aleluia, Ele sabe de tudo. Aleluia, o que tu pode, o que não pode, o que tu aguenta, o que não aguenta. Aleluia, o Deus que conhecia Jó, conhecia Pedro. Aí disse para Pedro: olha, Satanás te pediu para te cirandar, mas eu intercedi por ti. Olha a palavra. Está lá em Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. Deixa eu ler aqui o texto como ele está escrito aqui, para eu não passar nada. É Lucas 22. Olha só. Versículo 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha. Eu, porém, disse Jesus, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Agora, o interessante é a segunda parte do versículo. Olha o que Jesus vai dizer. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ou seja, presta atenção. Pedro ainda não era convertido. No final do ministério de Jesus, Pedro ainda não era convertido. 3 anos andando com Jesus, comendo com Jesus, saindo e entrando com Jesus, e ele ainda não era convertido. Mas preste atenção, irmãos. Satanás até pediu para cirandar ele, mas preste atenção. Aleluia, mas Jesus estava intercedendo por Pedro. Olha, desceu do céu. Receba quem puder receber. Aleluia, cuidado com aquele irmão desmantelado. Aleluia, não toca não, porque Jesus pode estar intercedendo por ele. Eita, Jesus da glória. Jesus nos chamou para orarmos uns pelos outros, para interceder um pelos outros. Não julgue, não toque, ore somente e deixa Deus trabalhar. Entrega na mão de Deus e deixa Deus fazer. Aleluia. Pedro já tinha saído, irmãos, 2 vezes em missão. Uma vez foi com os 70. Vai expulsar o demônio, curar os enfermos. Eles foram e voltaram alegre. Aí Jesus disse: alegrai-vos não porque os demônios se submetem a vocês, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro que morreu por nós antes da fundação do mundo. Aleluia. Deus, irmãos, Ele não está no nosso tempo, não. Ele já sabe quem é dele, quem não é, quem vai se... Olha, quem vai se converter e quem não vai. Quem está lá no mundo que vai vir e quem está dentro que vai sair. Ele sabe tudo. Ele conhece os que são dele. Ele não interfere. Agora, ele não interfere na tua decisão, mas ele trabalha. Ele intercede para que você, aleluia, chegue, tome a decisão, aleluia, que você precisa tomar. Ele diz: eu, aleluia, intercedi por você. Aí veja o que ele vai dizer. Ele vai profetizar na vida de Pedro. Ele diz assim: quando tu se converter, olha só, né? Ajuda os teus irmãos. Ele profetizou: quando tu se converter, profetiza na vida do teu irmão, profetiza na vida do que está caído, profetiza no vale dos ossos seco, profetiza.
Jesus, ele profetizou. A situação era feia, a situação é difícil. Satanás criou coragem de chegar para ele e dizer: olha, entrega na minha mão. Aí Jesus disse: não, eu tenho negócio com ele. Meu Deus, olha, quando Jesus tem negócio, irmão, aleluia, pode o inferno se levantar, mas Jesus, irmãos, ele intercede, Jesus ele livra, Jesus ele liberta, Jesus ele salva, Jesus ele transforma. Assim também ore por alguém, que alguém não dá nada por ele. Entende? Ore por alguém. Pode ser na sua casa, pode ser na sua família, pode ser na sua igreja, pode ser na sua rua, pode ser no seu trabalho. Aleluia, ore. Ore somente. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E diz, aleluia, que nessa mesma ocasião, seguido a isso, que Jesus disse: ó, Satanás te pediu para se andar, eu intercedi por você. Quando tu se converter, fortalece os teus irmãos. E seguido a isso, aí vai acontecer que Jesus vai dizer que a hora dele é chegada, de ele partir, de ele deixar. Aí Pedro pega e Pedro vai dizer assim: não, Senhor, de maneira nenhuma, eu morrerei por ti. Aí Jesus vai dizer: tu vai dar tua vida por mim, Pedro? Em verdade eu te digo que ainda hoje, antes do galo cantar, tu vai ter me negado 3 vezes. Olha que Jesus sabe tudo. Jesus conhece tudo. E assim foi. E quem não conhece que Pedro, aleluia, na angústia, na aflição, seguindo Jesus de longe, é reconhecido. E diz: tu és dele. Ele: não sou, não conheço esse homem. Tem uma hora que a Bíblia diz que Pedro chegou a praguejar, para tentar demonstrar que não tinha nada com Jesus. Veja, aleluia, a fraqueza do homem. Grande foi a angústia, grande foi a aflição de Pedro. Mas a Bíblia diz que quando Jesus, ele ressuscita, aleluia, Maria Madalena é a primeira que vê Jesus ressuscitado. E Jesus disse: olha, diga a Pedro. Jesus se preocupa logo com Pedro. Diga a Pedro e aos demais que eu vou ao encontro deles no caminho para Galileia. Mas veja, ele estava preocupado com Pedro. Diga a Pedro. Quando Jesus vai ter um encontro com Pedro, diz que Pedro voltou à vida de pescador. Pedro estava no alto mar pescando como antes. Aí Jesus vem para a praia. Aí os discípulos dizem: Pedro, Pedro, o mestre está lá na praia. Pedro, aí diz que Pedro olha assim, se joga no mar, porque estava nu. Interessante, ele estava nu. E a gente sabe que nudez na Bíblia figura o pecado. E ele estava nu, despido. Tinha voltado à vida de antes. E Jesus está lá para ter um encontro com Pedro. E diz que ele vem nadando, chega na praia. Jesus já tinha preparado a fogueira, já tinha preparado um pão, alguma coisa de comer. E pede para Pedro sentar e vai ter uma conversa com Pedro. E nessa conversa Jesus vai perguntar: Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro olha para Jesus e diz: sim, Senhor, eu lhe amo. Mas diz que Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, Pedro, tu me amas? E Jesus disse, e Pedro responde: sim, Senhor, eu lhe amo. E na terceira vez Jesus disse: Pedro, Pedro, tu me amas? E diz que Pedro então ele vai chorar. E chorando ele diz: Senhor, tu sabe, tu conhece tudo, tu sabe todas as coisas. Mas cada uma das vezes que Jesus perguntou e que Pedro lhe respondeu, Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me ama? Apacenta os meus cordeirinhos. Aleluia, eu tenho uma obra contigo. Eu quero você na minha obra. Eu quero você fazendo a minha vontade. Eu não desisti de você. Eu ressuscitei por amor de você. Eu estou aqui. Aleluia, e diz que Pedro ali, ele chora.
E eu tenho para mim, a Bíblia não narra essas palavras que eu vou dizer agora, mas eu tenho para mim que ali foi a conversão de Pedro. Ali Pedro é tratado na alma, é curado na alma por ter rejeitado Jesus, e ali com Jesus ressurreto, vitorioso, porque Jesus venceu o pecado, venceu o inferno, venceu Satanás, venceu toda a oposição, e estava ali diante de Pedro: tu és meu, eu tenho um negócio contigo, eu quero você fazendo a minha obra. Aleluia, Jesus venceu para você fazer a vontade dele na terra. Jesus venceu para você servir a Deus. Aleluia, Jesus venceu para Satanás não te cirandar. Eita Deus. Amém? O poder da intercessão. Jesus intercedendo. E ele pede, aleluia, para nós também orarmos sem cessar. Para a gente orar todo o tempo. Para a gente perseverar na oração. A palavra dele diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu digo para você nessa noite: não desista dos teus sonhos, não desista da vontade de Deus na tua vida, nem desista de alguém. Não desista de alguém. Ore, persevere. Aleluia, aleluia, que o final de quem ora é vitória. O final da oração é vitória. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então você vai ver, nós vamos nos deparar sempre com pessoas em dificuldade, com pessoas em tribulações, com pessoas, sabe, irmãos, que só a graça de Jesus. Mas nós conhecemos a graça de Jesus. Nós sabemos que Jesus tudo pode. Aleluia. E o que Deus só precisa é de alguém que tape as brechas, de alguém que fique na porta, de alguém que interceda. Aleluia. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos, aleluia, Senhor, por essa palavra, por esse culto, pelos louvores, pelas adorações, ó Deus, aleluia, Senhor, pelos versículos, ó Deus, que foram, Senhor, dados aqui, ó Deus, pelo testemunho, ó Deus, pelos agradecimentos, ó Deus, nós te agradecemos, que a tua palavra, Senhor, produza em nós os frutos para o qual ela foi enviada, que a tua palavra, Senhor, não volte vazia, mas que a tua palavra possa nos mover em fé, ó Deus, aleluia, para perseverarmos em oração, sabendo, Senhor, que tu pode fazer tudo, que nada é impossível para ti, ó Deus, que aquele que está caído pode se levantar, aquele que está, ó Deus, afastado pode voltar para a tua presença, ó Deus, aquele, Senhor, que está, Senhor, aleluia, Senhor, atribulado, ó Deus, aleluia, pode, Senhor, viver a bonança. Deus, em nome de Jesus, aleluia, Senhor, vem de encontro, ó Deus, aqueles que são teus, esteja ele como for nessa noite, ó Deus, pode estar caído, pode estar ferido, pode estar desviado, ó Deus, pode estar, Senhor, revoltado, atribulado, tu sabes, ó Deus, aleluia, Senhor, não deixa, ó Deus, Satanás se andar. Ó Deus, aleluia, intercede, ó Deus, muda o cativeiro, muda a sorte, aleluia, como tu mudasse o cativeiro de Jó, muda o cativeiro de crentes, Senhor, nessa noite, ó Deus, dá vitória, ó Deus, ao teu povo, dá vitória, à tua igreja, ó Deus, e levanta, ó Deus, Pedros. Levanta Pedros na tua obra, levanta Pedros, meu Pai, aleluia, na tua seara, ó Deus, acorda, desperta, ó Deus, Pedros, para fazer a tua obra na terra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, é o que eu te oro, Senhor, te peço e te agradeço. Ó Deus, como em paz tu trouxeste teus filhos, tuas filhas à tua casa nessa noite, que em perfeita paz cada um possa tornar o seu lar de posse da bênção e da vitória. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém.
Saúde o teu irmão com a paz do Senhor. Vai na graça e na paz do Senhor também.